você pode deixar aí a sua participação, não importa a forma, o importante é que você esteja participando. E com isso, eu chamo meu entrevistado do dia, doutor André Moreira. Nós estamos falando sobre saúde, sobre bem-estar e, consequentemente, de autoestima, aqui de 15 em 15 dias com o doutor André, que responde pra gente perguntas sobre a sua saúde. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo em mais uma edição aqui do Cidade Urgente. Boa tarde, Emily. Boa tarde, nossos ouvintes da PLFM. É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, né? Agradecendo a Deus que a gente vai aqui trazer mais respostas e mais informação de qualidade para vocês. Pois é, nós sempre falamos de saúde, deixamos aqui o espaço aberto para que você possa enviar a sua pergunta. Inclusive, hoje a gente já vai começar com a pergunta da Cássia, que está aqui perguntando porque a mãe dela toma vitamina D3 de 50 mil. Ela toma, parece que fica meio variado depois. Será que a dosagem está muito? Diz ela que toma rubocivastatina de 20 e costuma dar tonteira, tem hora. E ela fica meio tonta também. Aí ela quer saber se a mãe dela tomar uma vez por mês essa vitamina D3, sim, que é de 50 mil, pode fazer essa diferença. E ela quer saber se a vitamina D3 também serve para ela, porque ela tem se sentido muito fraca e desanimada. Então, Cássia, boa tarde. Muitas perguntas. A questão das vitaminas, a gente precisa individualizar. Então, a dose que serve para sua mãe, é prescrita para ela, não é a mesma que vai ser para você. A gente precisa avaliar qual a sua necessidade para poder fazer aí a reposição ou mesmo verificar o quanto precisa e se precisa. A questão da sua mãe tomar essa dose, isso aí o médico, né, avaliou, deve ter feito aí uma checagem, né, dos níveis dessa vitamina para ela. Vitaminas em níveis, né, de reposição adequados não costumam, né, não teria aí relação com tontura, tá? É preciso investigar mais a fundo a questão dela sentir esse mal-estar ou o que está acontecendo em relação aí, o que seria esse estar variada, né? É a memória, o que seria isso, né? Então, investigar mais a fundo. Então, com relação a você, não pegue receitas prontas, né, para poder fazer o uso. Essa fraqueza pode estar vindo aí de outras vitaminas também, ou de alterações na alimentação, por diminuição na quantidade de carboidrato ou alteração nesse percentual dos níveis aí de macronutrientes que a gente falaria, né? Que a gente tem proteína, tem lípides e tem os carboidratos. Doutor André, eu fico observando que sempre, vamos dizer assim, sempre que a gente tem a gente está numa mudança de estação muito grande, né? Apesar que hoje em dia a gente não pode falar que a gente tem estações, né, no nosso país, porque tem dia que tá chovendo, tem dia que tá calor, mas essas mudanças de estação, elas realmente vão fazer diferença no nosso organismo? Por que eu estou perguntando isso? Porque o senhor acabou de dizer, a sua alimentação pode estar te deixando fraca e desanimada, né? Aí, às vezes, vamos dizer, às vezes está muito calor, a pessoa também está fraca e desanimada. Ou então está mais ameno tempo, elas estão mais dispostas. Isso também vai fazer diferença no nosso organismo? Como o tempo está? Sim, com certeza a gente pode ter variação, né, do nosso estado, conforme aí também o tipo da estação, né? Mesmo porque, por exemplo, em estações mais frias, a alimentação costuma às vezes ser mais pesada. Então a gente tem aquela feijoada, tem aquele alimento que pesa um pouco mais e que pode aí dar mais sonolência, mais fadiga, né? A pessoa fica mais lenta, né? E a gente pode associar essas questões com o clima também. Eu estou até entrando nessa questão do clima, porque também, né, tem muitas pessoas que utilizam própolis com mel, e isso é uma das perguntas que estão aqui. Se isso realmente é eficaz para a questão imunológica quando a gente acaba ficando resfriado pela mudança de tempo. É a pergunta aqui da dona Helena, no centro da cidade. Então, mel e própolis são substâncias que têm vitaminas, tá? E ali a gente tem vitamina C, a gente tem outras substâncias
fitoterápicas que podem contribuir sim aí para melhorar a parte da imunidade, para melhorar a reação do organismo a determinadas doenças. Então, pode ser eficaz. Pode ser eficaz, sim, mas assim, um uso contínuo, né? Não é que de imediato, fiquei gripado, vou tomar mel e aí já vou ter uma melhora imediata, né? Isso aí, o consumo, né, não precisa ser diário, mas assim, regular, que eu digo, pode contribuir, sim, para ajudar o organismo na questão da imunidade e outras questões aí que ainda estão sendo investigadas e podem ter relação com essas substâncias, propriedades dessas vitaminas e desses, né, que estão ali no mel e no própolis. Esse sistema também, às vezes, muito fragilizado, sistema imunológico muito fragilizado, às vezes certas intervenções não vão adiantar muito, né? Vamos falar assim, tipo, nesse caso, né? Vamos colocar, depois de você já não estar com o sistema imunológico fortalecido, não adianta também tomar um vidro inteiro de própolis e querer que ele resolva. Realmente não tem essa solução. Quem dera se fosse assim, né, a gente pudesse tomar um vidro de própolis e já no dia seguinte ou na mesma semana já está curado. Né? Isso aí é cumulativo, né? São propriedades que as substâncias contidas ali podem trazer de benefícios para nós. Muito bem. Nós temos aqui uma pergunta de um ouvinte do bairro Santo Antônio. A gente não vai identificá-la, mas ela está dizendo o seguinte, que ela tem desgaste nos 2 joelhos e um pouco na coluna. E diz ela que toma cartilagem em cápsula. Parece que é Monte Day o nome da marca. E falaram com ela que não adianta ela tomar esse produto e ela quer saber do senhor se ela pode continuar tomando. Então, eu não conheço esse produto, mas o fato algumas substâncias elas têm mais dificuldade de serem absorvidas pelo organismo e muito há de propaganda, né, de coisas que têm sido vendidas e, na verdade, há charlatanismo por trás disso, porque não tem aquele benefício todo. E as pessoas acabam comprando de forma a resolver a sua vida milagrosamente, não tem esse benefício tão imediato, né? Haja vista que a gente tem esses medicamentos que são muito mais potentes, são mais caros, realmente têm aí uma eficácia comprovada, mas eles passam por análises, por testes, e isso aí realmente tem benefícios. Agora, a maioria desses outros são substâncias que a gente não consegue comprovar. Mas essa questão de tomar cartilagem, você acha que isso pode fortalecer ou reaver a cartilagem do corpo? Não. Parece amplo, né? Na verdade, não tem como o organismo, por exemplo, absorver cartilagem, né? Então, isso aí já seria um mito, né? A gente tem aí até a questão do colágeno para poder ser absorvido e a gente vê muita dificuldade, o organismo ele tem preferência sempre por alimentos, por outros alimentos, e aí, por exemplo, ingerindo proteínas ou outros alimentos mais proteicos, acaba deixando o colágeno de lado e absorvendo outros nutrientes que aí estão na dieta e a pessoa está perdendo esse colágeno que ela está ingerindo. Muito bem. Doutor André, tem perguntas aqui sobre a dieta da roça. O que o senhor considera que é uma dieta boa e que pode trazer bons benefícios para o organismo? Depende do que seria composta essa alimentação, né? Quando a gente fala de dieta que a gente tem aí gorduras saturadas, essas gorduras, elas, comprovadamente, elas causam, né, podem causar danos para o organismo, que é aquela gordura que fica mais branca na temperatura ambiente, ela gruda mais, então ela teria uma interferência maior nos nossos vasos sanguíneos. A questão do sal, né? Às vezes uma comida que as pessoas confundem tempero com sal. O sal não é bem tempero, o sal é um conservante. É importante ter esse discernimento. Tanto que a gente tem a carne de sol, é para conservar ela por muito tempo, porque mata os germes ali, não deixa nenhuma bactéria, micro-organismo se proliferar, dificulta essa proliferação, justamente desidrata, tira a água do micro-organismo que ele não consegue crescer ali. Então, temperos, a gente tem as ervas, né? Então, seria alecrim,
orégano, manjericão, são essas ervas, essas plantas, que dariam um sabor diferenciado para poder ser o tempero. Então, às vezes, a pessoa confunde comida da roça, então aquela comida mais, faz o tropeiro, aí coloca, né, com torresmo, pururuca, que é uma gordura também muito mais saturada e pode ser prejudicial para a saúde, né? Então, a primeira coisa que a gente lembra é isso, cozinhar com banha de porco, enfim. Agora, a comida da roça, verdadeira, saudável, ela não é uma comida tão, digamos assim, tão salgada, né? É uma comida mais natural, e aí se a gente levar em consideração os vegetais são plantados em horta, não tem agrotóxicos, são mais puros, são mais limpos, né, nessa questão, agride menos o organismo, e aí realmente teria esses benefícios, levando-se em consideração os vegetais e os alimentos saudáveis. Então, essa comida da roça, levando em consideração a horta, sim, muito positivo. Tem aqui uma pergunta, também o ouvinte pediu para nós identificar. Ele pergunta por que certas dietas que têm tanta ingestão de gordura dá tanto mau hálito. Diz ele que convive com uma pessoa que está fazendo uma dieta assim, que a pessoa está com muito mau hálito e ele não sabe como resolver. Ah, sim. É verdade. Quando o organismo ele utiliza o metabolismo das gorduras, tanto seja para excesso de consumo, como também a questão da própria queima dessa gordura, né? Quando a pessoa está em emagrecimento, muitas pessoas me questionam, falam, doutor, tô com muito mau hálito. Eu falei, olha, realmente pode acontecer porque está queimando gordura. E a gordura, ela pode dar halitose, pode dar um cheiro característico, que exala da pessoa, não só na pele, né, que pode ter um cheiro diferenciado, mas também por causa do sebo, né, a gordura, mas também por causa da questão na queima mesmo. Então, a gente tem o cetohálito, esse hálito cetótico que a gente fala. E pode também ter uma questão também no próprio suor, né? Sim, é justamente essa questão da pele, por causa dessa gordura, né, do sebo, e aí tem esse cheiro diferenciado que é muito forte. E é muito comum esse hálito em pessoas diabéticas, porque o diabético ele não consegue, pela falta ou dificuldade aí de ter a insulina, ou a insulina não está funcionando, precisaria às vezes de tomar a insulina, né? Ele não consegue ter aquele metabolismo eficaz dos carboidratos. Então, para onde que ele vai tirar a energia? Ele vai na gordura. E aí começa a utilizar a gordura como fonte de energia e aí começa a ter esse cheiro característico. E dietas assim, elas são eficazes a longo prazo? A dieta cetogênica, ela realmente pode emagrecer, só que é uma dieta muito difícil de se fazer. E realmente tem estudos que comprovam, né, a dieta cetogênica, por exemplo, no controle de crises convulsivas. Então, quando não existia, por exemplo, medicamentos específicos para isso, crianças que faziam esse tipo de dieta, elas, né, poderiam se beneficiar, né, reduzindo ou até eliminando essas crises convulsivas através dessa alimentação mais focada em gorduras. Então, a criança ou o adolescente, a pessoa no geral, ingerindo esse tipo de alimentos mais gordurosos, né, fazendo essa dieta cetogênica, ela teria esse benefício. Porém, isso é inviável no longo prazo, mesmo porque quem aguentaria ficar comendo só coisas gordurosas, né, para o resto da vida? É uma coisa que acaba sendo até enjoativa. É pesado, não é todo mundo que tolera. É uma dieta muito difícil de ser realizada. Tem gente que tem muita disciplina, até consegue fazer, mas ainda tem a questão do odor. E aí as pessoas que estão próximas, as pessoas começam a questionar justamente essas questões, né? De hálito forte, do cheiro forte que a pessoa exala. Então a pessoa, no convívio social, as pessoas começam a se afastar. Uma situação e tanto. Tem até uma pergunta que eu achei um pouco incomum, mas eles querem saber sua opinião. O oficial pergunta, doutor André, sobre água com sal. Tá modinha no TikTok, na internet. Eu posso tomar água com sal que é melhor para o meu organismo do que a água comum? Você sabe sobre isso? Sobre o pH da água? Eu já ouvi falar sobre e
junto aqui com a pergunta aqui da ouvinte, eu me recordo e realmente, né, aquela água que o pessoal acha que coloca até sal grosso, né? Isso. Mas aí o que acontece? Quando você coloca sal, você está consumindo, a gente tem uma quantidade limite para consumo de sal diário. Vai estar excedendo. E hoje, todos os industrializados, esses alimentos que a gente compra pronto, eles vêm com muito sódio, porque o sódio é conservante. Aí vamos pegar, por exemplo, biscoito recheado, biscoitos doces, que apesar de serem doce, eles na sua formulação, eles têm muito sódio, eles têm muito sal. Que aí a gente volta para aquela questão que a gente falou no começo, né? O sal é conservante, o sal não é tempero. E ele tá ali nesses produtos industrializados para manter ele mais tempo na prateleira, para evitar que micro-organismos estraguem ou deteriorem esses alimentos. Então tem muito sódio, né? Além disso, também na questão do sabor, que para mascarar, né, também o sabor fica ali excessivo, o sal, ele tira um pouco do sabor, às vezes que pode estar desagradável, e a pessoa não consegue detectar, né, ter aquele paladar refinado. Então, por isso que quando eu digo do tempero ser as ervas, é porque dá realmente um sabor diferente, né? Os romanos, eles não ficavam usando sal na comida, eles usavam as ervas, usavam outras especiarias, né? Outros tipos de produtos, né? Pimentas, para poder dar aquele sabor diferenciado. E não era bem o sal. É importante frisar isso. Então, cuidado com o sódio, cuidado com essas... tomar água com sal, né? Que isso aí pode aumentar a sua pressão e te fazer mal, prejudicar o rim, enfim, prejudicar o organismo como um todo. E dentro aqui das nossas entrevistas, eu vi essa modinha dessa água, e aí eu vi a pessoa falando assim, porque isso melhora na hidratação e para repor minerais no organismo, como potássio, magnésio. E nas nossas entrevistas, o senhor sempre fala que tanto o potássio quanto o magnésio, ele vai estar presente em uma alimentação rica de bons nutrientes. Então, às vezes, a gente está ali substituindo uma coisa que a gente precisaria ajustar para a vida toda, ao invés de estar tomando água com sal do Himalaia, né? Com certeza tem essa diferença. Então, ao invés de procurar, tomar sal rosa, né, ou sal normal, tem gente que toma também sal, igual você já mencionou, sal grosso, o ideal seria utilizar, consumir vegetais e que tenham nutrientes que possam suprir isso, ao invés de ficar recorrendo a sal. A Risa Helena está perguntando se hibisco e gengibre pode ajudar em questão de barriga estufada, inchada. Então, alguns fitoterápicos, aí a gente tem o gengibre também, é uma substância que é termogênica, tá? Eles podem melhorar a questão da flora intestinal, podem ajudar aí na questão de algumas bactérias benéficas e a questão desse estufamento, ser gases, poder, em algumas pessoas, contribuir para ajudar nessa parte, né? A gente não pode afirmar que vai melhorar, por quê? Porque cada um tem um problema em particular, não é uma avaliação geral. A gente tem que avaliar a pessoa ali, os detalhes, para saber o que está causando isso. Porque às vezes pode ser uma intolerância a um tipo de alimento, pode ser intolerância à lactose, pode ser problemas com o glúten, pode ser o tipo de alimentação. Às vezes a pessoa come um tipo de doce ou um tipo de industrializado que pode estar fermentando e deixando a barriga mais inchada. Labirintite vai ter a ver com a gordura dos alimentos que comemos? Então, a labirintite é um distúrbio do labirinto e a pessoa apresenta tonturas. Ela pode apresentar aí dificuldades, né, para ficar em pé, dificuldades, mesmo se a pessoa estiver sentada, ela pode ter a sensação de rotação. Isso aí precisa ser investigado mais a fundo para ver a causa principal. Algumas pessoas que têm um colesterol às vezes muito elevado, que pode ter esse tipo de gordura aumentado no sangue, podem apresentar alguns tipos de tonturas. Mas é importante a gente fazer uma exclusão, avaliar com detalhamento, para descobrir realmente o que é a causa. Porque pode ser outras coisas, pode ser, por exemplo, alteração da glicose mais baixa, ou até glicose mais alta. Enfim,
São várias as possibilidades. É uma questão que, para poder excluir e chegar no diagnóstico correto, precisa de uma avaliação detalhada. É a mesma forma, a gente tem a dor de cabeça. Vários problemas podem causar dor de cabeça e não quer dizer que seja só, né, a enxaqueca por si só, né, causada às vezes por um estresse ou algo que já seja mais pré-determinado. Vários eventos, né, podem causar dor de cabeça. A Flor do bairro Santo Antônio está perguntando se utilizar sal no dia a dia ao invés do sal refinado é mais saudável. Ela bate o sal grosso para usar mais o sal grosso do que o sal refinado. Então, o sal refinado, a diferença dele é que ele tem como se fosse detergentes ou substâncias que deixam ele mais branquinho e mais solto, né? E o sal grosso, ele já não teria tantos, digamos que tanto processamento, tantas substâncias adicionadas, né? Para deixar ele daquela forma. Então, ele seria menos prejudicial nesse sentido, né? Mas o excesso de sal, ele faz mal pra gente, né? Pode deixar a pessoa retida, a pessoa pode ficar mais inchada, né? Ele tem essa propriedade de atrair e reter água, às vezes. Ácido úrico vai estar ligado ao sal ou ao frango? É uma pergunta aqui também de ouvinte. O ácido úrico é uma substância, né? Como se fosse um lixo mesmo, ali produzido pela célula, na maioria das vezes, que ele pode estar aumentado em relação ao consumo de determinadas substâncias. Uma substância que aumenta, né, que teria aí um aumento considerável do ácido úrico pode ser a cerveja, né? O consumo excessivo de doces, proteínas em excesso, que aí o organismo não consegue, teria ali uma metabolização prejudicada, né? E isso aí poderia gerar essas substâncias. E o excesso do ácido úrico, ele pode virar cristais que se depositariam, por exemplo, nas articulações, né, em determinadas partes da pessoa, que causaria, ou poderia causar a gota, que é uma inflamação local, e aí daria muita dor, a pessoa fica com dificuldade de movimentar, com limitação de movimento, dor intensa, às vezes pode ficar com calor, né, na região, as articulações podem ficar ali prejudicadas. Desse ácido úrico, né, doutor? Sim, se subir, a gota, as crises de gota, elas são dolorosas, elas são ruins. Isso vai, a gente pode dizer, então, que se a alimentação for ok, o ácido úrico pode ficar mais controlado, tirando questões genéticas? Sim, a alimentação ajuda demais. O fato de consumir proteínas em excesso, a gente consegue aí ter melhorias na conformação ali dos macronutrientes, né? A pessoa ingerir de forma adequada, equilibrar, para poder ter menos problemas com relação ao ácido úrico aumentado. Então, é importante fazer uma dieta ali balanceada e equilibrada. Só o calor vai ser determinante para falar se a pessoa está em menopausa? Não. O calor tem que ser um tipo de calor específico, né? São ondas de calor que vêm de uma forma mais rápida, né, e passam, e também não é o tempo todo, eu estou sentindo calor o dia inteiro. Não, não é bem isso. São ondas mesmo de calor que vêm e que vão e deixam a pessoa aí com essa alteração. Então, você que está sintonizado e participando comigo na PLFM, está ouvindo a entrevista com o Dr. André Moreira, aqui na PLFM, sobre a sua saúde. Nós já estamos falando de tudo aqui hoje, o povo está gostando do tema. Criança com menos de 2 anos pode ingerir mel? Poderia. As perguntas são interessantes. Hoje tem uma variedade grande de perguntas. Eu acho que é porque a gente está falando de muita coisa, aí a pessoa pega o seu ponto, que a gente falou de mel no início, que né? sempre teve dúvida. E está aqui perguntando. E faz muito sentido, porque crianças com 2 anos, até aí a faixa aí maiorzinha, acaba gripando mais. A gente falou sobre o mel para a imunidade, deve ter chegado por isso. Sim, fez associação. Então, interessante. A questão do mel é que é açúcar, né? Ali tem muito açúcar também, então tomar cuidado, porque se a gente começa a dar muito de coisas doces para crianças, a criança começa a ficar
viciada e criar, né, assim, um paladar para o doce. E aí o que que acontece? A pessoa depois, no futuro, ou mesmo na infância, tende a ganhar mais peso. Então, às vezes, a mãe confunde isso e fornece muito, desse alimento para a criança e acaba, no final das contas, sendo prejudicial, tá? Então, o própolis, por exemplo, seria, digamos que melhor. A vitamina, às vezes, ele teria mais vitaminas, mais concentrados, e não teria tanto a questão do açúcar para interferir. Então, seria preferível para a criança. Ela até completou que, assim, é intoxicante? Será que é o mel que é intoxicante? É isso também? Não, não é bem intoxicante, mas é o açúcar, né? É muito doce. Tá, entendi. E também tem que ter qualidade, né, doutor? Com certeza. Estou perguntando porque o senhor sempre traz essa orientação pra gente, porque às vezes as pessoas acreditam que está comprando um excelente mel, por exemplo, e ele não é aquilo que se espera, né? Tem muitos concentrados, muitos conservantes e até mesmo talvez nem tenha o mel. É verdade. A gente tinha até um produto que era, né, na época, e na verdade parecia mel e era um açúcar que tinha um processamento da marca Caro, né? Eu acho que todo mundo deve lembrar desse produto, né? Então, assim, tem uma forma de fazer o açúcar ou de colocar esse produto de forma a parecer ser um melado. Na verdade, é um melado, não é mel, e estaria ali misturado, alterando essa concentração desse produto. Então, a recomendação, procurar produtores, pessoas que trabalham com isso de forma artesanal, porque para ele misturar, para ele adulterar, é mais complicado, né? Ele mesmo, agora já a indústria consegue fazer isso mais, numa escala maior, né? E tem realmente pessoas que podem se aproveitar disso e adulterar, porque o mel verdadeiro, ele é mais caro. Para a gente finalizar o mel e ir para nossa última pergunta, porque aí tem mais complementos aqui. O mel substituindo açúcar vai ser mais saudável? Então, o mel ele é mais saudável porque tem vitaminas, né? Essa é a grande questão, né? Mas o excesso de açúcar, o açúcar, né? Porque o mel é um adoçante natural, o açúcar, principalmente o refinado, ele já deveria sair da nossa alimentação, da nossa dieta. Tonico do Adelaísa está perguntando se o café vai atacar a labirintite. Então, não tem assim até então não vejo nenhuma. Podem ter estudos mais a fundo que possam comprovar algum tipo de relação, mas assim, não é algo que seja comum. O café, ele pode, pelas substâncias, né, a cafeína, ele pode causar enxaqueca, e as crises de enxaqueca, elas costumam vir acompanhadas de tontura. Então, para diferenciar a enxaqueca de labirintite também, é importante fazer uma avaliação mais profunda. Por quê? Porque a crise de enxaqueca, ela pode dar tontura característica que às vezes simula uma labirintite. E a labirintite que tem a tontura, às vezes ela pode vir acompanhada de dor de cabeça. Então, os sintomas são muito parecidos ali. Então, fica muito... precisa de detalhes, uma avaliação rigorosa para poder diferenciar e saber o que é que realmente a pessoa está apresentando. Muito bem, 12h49, vocês fizeram uma miscelânea de perguntas aqui hoje. Apesar que a gente começou falando de um tema, foi para outro e por aí vai. Mas eu quero te lembrar que você que participou da nossa entrevista hoje, você vai concorrer aí uma caixinha de presentes lá da Manipulata, cheio de itens aqui que vai te ajudar a ter vamos dizer assim, opções mais saudáveis aí para os próximos dias, tá bom? Um abraço para todo mundo da Manipulata e agradecer ao Dr. André pela presença, né? Em mais uma programação aqui. Daqui 15 dias o senhor volta e aí a gente fala mais ainda sobre alimentação. Vamos ver o que esse pessoal vai perguntar, né? Com certeza, vamos lá. E hoje foi bem interessante, foi bem diverso. Coisa boa. Doutora, até a próxima, viu? Obrigado, até mais. Gente, brevíssimo apoio cultural e eu já volto com os nossos destaques de polícia.